Pascoal. E como ficou claro por estas conversas informais de início da sessão, ou antes do início da sessão, o Zé Pascoal não precisa de apresentação. Não precisámos, foi todos praticamente o cumprimentar pelo facto de termos o muito gosto em revê-lo. Entretanto, de qualquer modo, é de toda a justiça relembrar o percurso académico e não só feito pelo Zé Pascoal. Diria que o ponto de partida desse percurso académico eu partilho de algum modo com ele. Fomos colegas na Universidade de Lisboa no tempo da licenciatura e depois seguimos percurso até nos reencontrarmos, não é? Como ele disse, há 10 anos, ou, aliás, há 11 em Espanha, e depois aqui com um desafio que foi, para mim, lançar CAPLE aqui, ou seja, através do Centro de Exames, do LAP, e fica aqui também um reconhecimento pelo apoio que o Zé Pascoal deu, e a partir daí foi algo que deu fruto, deu sementes. Hoje está uma árvore, está bem viçosa, portanto, obrigado também, fica aqui expresso esse agradecimento. Mas esta é a história da minha ligação, não é? Deste percurso académico ao José Pascoal. Entretanto, há que recordar que após a Universidade de Lisboa, ele continuou a sua atividade profissional na Alta, nas universidades de Reading e de Cambridge, regressou, não é? Entre os ir e vires que o têm marcado, regressou à Universidade de Lisboa e atualmente está na Universidade de Macau. Desempenhou as funções, como podem ter visto na nota biográfica, de Educação na Embaixada de Portugal no Reino Unido. Aquela função relativamente à qual eu já de si e expressei a ligação, que foi a ligação ao Capo de Lisboa, ele foi, de facto, um grande impulsionador do CAPLE, era o seu subdiretor, e no âmbito do CAPLA ficou conhecido pela toda a implementação que fez em termos de teste, em termos de exames, etc. É algo que praticamente esta perspectiva e todos os centros lhes estão gratos pelo facto de ter elevado este nível da certificação de português a parâmetros e segundo níveis de fiabilidade que de facto hoje são reconhecidos em todo o lado. É com base neste percurso, nesta experiência, que ele hoje nos vem falar com conhecimento de causa, também da perspectiva da construção dos materiais didáticos, que foi algo que ele sempre colocou como desafio e não só colocou como desafio aos outros, mas colocou a mão na massa, fez os manuais, etc. Portanto, de experiência vivida, de saberes, experiências feito, temos então a palestra do José Pascoal, Desafios na construção de materiais pedagógico-didáticos, contextos, conceitos, usos e consequências. Obrigado, José, e agora a palavra é tua. Muito obrigado, Luís. Ahm, eu vou cumprimentar todos, em primeiro lugar, a todos e todas, desejando a todos e a todas um excelente ano da Cobra, com muitos sucessos pessoais e profissionais. E dirijo um agradecimento especial ao Fausto Rerte Kiles e à Catarina Castro. Um, por me receberem no Congresso. Ainda antes de termos aberto a sessão, muito obrigado. Ainda antes de termos aberto a sessão, tive a oportunidade de dizer que, por razões de ordem pessoal, familiar, não pude estar presente ontem, nem acompanhar hoje de manhã os trabalhos. E por isso sinto-me um pouco constrangido por estar por ser o último e por vir falar de manuais, não sabendo exatamente que outros aspectos, tenho uma ideia do programa, mas que outras intervenções foram feitas nesta área e por isso se
se a minha intervenção não for ao encontro de todos, peço imensa desculpa. Feito esta introdução, vou compartilhar. Vou compartilhar a tela. Estão a ver, hein? Agora sim. Sim. Ok. Muito bem. Só certificar-me que tenho as coisas em ordem. Por isso, o resumo que eu apresentei é talvez um pouco longo e acho que eu posso revê-lo e reduzi-lo a estes 3 pontos. Faço uma primeira introdução sobre manuais, uma introdução geral, problematizo várias questões ou abordo várias questões e depois passo, num segundo momento, a identificar os contextos em que o português é uma língua de ensino, uma língua de aprendizagem, uma língua de avaliação. Faço com o objetivo de identificar referenciais ou referências importantes que servem para a construção daquilo que eu identifiquei no ponto 3 como sendo rede PLE-ADER. Eu não vou já dizer o que é rede PLE-ADER, vou deixar para o fim, mas o que eu pretendo, ou muito sumariamente posso dizer, o que eu defendo é um guião orientador para a elaboração e a validação dos, por um lado, os manuais, por outro lado, outros tipos de materiais complementares. E com esta imagem de variedíssimos livros que a Lidl, com que a Lidl nos tem oferecido ao longo dos 35 anos que conta neste momento, de facto é importantíssimo podermos contar com uma editora como a Lidl, que tem apostado imenso nesta área e tem apostou e continua a apostar e está extremamente interessada em desenvolver outras áreas na área do português língua estrangeira. Por isso, cumprimento também a editora pelo trabalho que tem feito. Há outras editoras que também têm outros trabalhos, mas de facto a Lidl é aquela que tem feito mais pela divulgação do português como língua estrangeira. Creio que continuam a ver, só para me certificar, continuam a ver as imagens dos manuais, não é verdade? Sim, está tudo. Por isso, como eu dizia, e agora vou seguir um guião que tenho aqui para não perder, porque eu tenho a tendência para me perder. Por isso, o que eu pretendo é apresentar os elementos que estarão na base de uma análise digital de necessidades para a elaboração de recursos para o ensino. Por isso, como eu disse, é uma proposta de guião digital para a construção e para a validação de materiais didáticos. Este guião digital poderá orientar a elaboração, a execução, a adaptação, a testagem, a otimização e a validação dos materiais para o desenvolvimento de competências orais e escritas, produtivas, receptivas e de mediação, coerentes e eficazes.
Intuitivamente, talvez possamos colocar a questão desta forma. Os autores de recursos didáticos, quer sejam manuais, métodos ou recursos complementares de uso avulso, quer em papel, quer em linha, poderão ter ou têm uma ideia genericamente clara sobre o que pretendem fazer. Esta ideia genérica percorre questões como a finalidade, o público utilizador e conteúdos a incluir. Regra geral, também, os recursos tendem a ser associados ao referencial mais global, o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, na versão de 2020, ou acompanhado do volume complementar. Contudo, parece-me que, de facto, é útil que exista um guião para a verificação dos elementos a ter em conta quando se pensa em recursos didáticos. Por isso, precisamos de poder caracterizar com o rigor possível, seguindo ou não abordagens mais teóricas, os contextos de ensino, de aprendizagem e de avaliação do português, nomeadamente perfis de aprendentes, necessidade de aprendizagem das línguas, da língua, das culturas em que as interações ocorrem, hábitos e práticas de ensino e de aprendizagem, formação de ensinantes e seleção de materiais. Precisamos também, e por isso precisamos de revisitar referenciais universais e alguns específicos, como a submodalidade de educação, no caso do português, que se chama Ensino Português no Estrangeiro. Precisamos também de revisitar conceitos fundamentais do ensino e da avaliação de línguas para identificar as variáveis que estão na base das ações para a validação dos manuais. Sabemos que os manuais são, os manuais de língua, concretamente, são uma componente fundamental na maioria dos programas que executamos, dos programas de línguas. Em muitas situações, eles servem, são a base para grande parte do input linguístico que os aprendentes, alunos, recebem e para a prática linguística que ocorre na sala de aula. Fornecem, por isso, a base para o conteúdo das aulas, o equilíbrio das competências ou atividades trabalhadas e também a informação linguística necessária às interações em que os alunos participam. Em outros casos, o manual pode servir principalmente para complementar o trabalho do professor. Para os aprendentes, para os alunos, o manual pode ser a principal fonte de contacto com a língua, além da entrada, além daquela que é fornecida pelo docente, pelo ensinante. Há casos em que, obviamente, é assim. Estou a pensar, por exemplo, no caso daquele em que eu trabalho neste momento, na China, em Macau. É esse o caso, por isso os alunos, de facto, precisam de ter acesso a um manual e precisam que o professor os incentive a entrar em outro tipo de materiais com o objetivo de desenvolver ou de verificar como é que aquilo que aprenderam é usado na prática ou é usado de uma forma mais geral em contextos naturais de comunicação. Perdão. No caso de professores com menos experiência, os manuais podem também ajudar a formar pelos conteúdos, pelas abordagens apresentadas, porque o manual é um produto estruturado que contribui para o planeamento do trabalho nas aulas. Podem aprender a escolher, a usar e a adaptar manuais para o ensino de línguas. Por isso, aprender a escolher, a usar e adaptar manuais para o ensino de línguas é uma parte importante do conhecimento e do trabalho profissional de um ensinante. O manual é um produto de um ou mais autores, de uma equipa editorial e, eventualmente, de uma equipa de consultores que contribuem de várias formas para o trabalho final. Usá-lo tem aspectos positivos e pode ter aspectos menos interessantes. É o seu uso e os aprendentes, é o uso do manual e os aprendentes que com ele aprendem a língua que determinam o seu sucesso ou insucesso. E mencionei até agora pela primeira vez a palavra aprendentes, porque de facto
os aprendentes são os últimos a usar o manual. Mas quando concebemos o manual, é o primeiro grupo em que pensamos. Dito desta forma, podemos afirmar que o autor produz um livro para atrair, em primeiro lugar, ensinantes, e são estes que levam o material para a sala de aula. Conclusão: o manual tem de ter um conjunto de qualidades que seduzam o ensinante. Tem de ser atrativo, em primeiro lugar, tem de apresentar os conteúdos com alguma diferença, destacando-se por isso dos outros. Deve bastar-se a si próprio, principalmente se tratar de um manual para os níveis básico e elementar, isto é, A1 e A2. Tem de ter todo o material necessário para que as aulas sejam um sucesso. E a primeira conclusão a que se chega depois de pouco tempo a usá-la é esta: se os alunos gostarem da escolha do professor, parte do sucesso do curso está assegurado. Por isso, os manuais contêm em si uma estrutura, um plano de estudos, que pode ou não servir um programa de uma instituição ou um programa que um professor elabora com determinado objetivo. Sem o manual, o programa pode não ter um núcleo central e os alunos podem não receber o plano de estudos que foi sistematicamente planeado e desenvolvido. O manual ajuda também, de certa forma, a padronizar o ensino. A utilização do manual num programa pode garantir que os alunos de cursos diferentes recebam conteúdo semelhante e, portanto, podem ser testados da mesma forma. Os manuais mantêm a qualidade e os alunos precisam de... O manual tem que ser elaborado com base em bases sólidas, em princípios de aprendizagem sólidos e devem ter um ritmo adequado. Alunos nervosos, estressados nas aulas é sinal de insucesso. Os alunos precisam estar calmos, divertidos, ativos, precisam de ser agentivos para interagir entre si e escolherem o que lhes interessa mais. Por isso, os manuais, sabemos, fornecem um conjunto, uma panóplia de recursos de aprendizagem, áudios, hoje em dia disponíveis na editora, glossários, alinhados com os referenciais existentes, principalmente nos níveis mais de iniciação. Os manuais devem remeter para outros por sugestão dos próprios conteúdos das unidades. Mas, se as unidades forem maçadoras, não remetem para coisíssima nenhuma. Se forem interessantes, com material inovador para os alunos, o manual passa a ser um companheiro. Companheiro do ensinante, companheiro do aprendente. E isso dá-lhe eficácia. Um bom manual é um manual que tem toda a informação que é necessária para para rentabilizar as aulas. Economiza tempo ao ensinante e permite que dedique mais tempo ao ensino em vez de à produção de materiais. E os manuais podem também servir para formar professores. No caso dos professores que têm menos experiência de ensino, o manual, que deve ser normalmente acompanhado de um manual do professor, ou de um livro do professor, pode servir como instrumento, como ferramenta para a formação inicial de docentes. E os manuais devem ser visivelmente, ou visualmente, atraentes. Não sendo, tornam-se aborrecidos, de facto não geram empatia, nem pela parte do professor, nem pela parte dos alunos. A avaliação dos manuais é complexa. Creio que, na maior parte dos casos, ou em muitos casos, sentimos sempre no início, quando se é dado o momento de escolher um manual,
que vai ser usado no contexto em que estamos a trabalhar. Se conhecemos o público-alvo é mais fácil, mas se não temos a certeza das características do público com que vamos desenvolver o ensino e a aprendizagem, temos mais dificuldade em fazer a avaliação do manual que precisamos. Por isso, quando fazemos julgamentos sobre o manual a adotar, esses julgamentos devem ser informados. Informado quer dizer a avaliação só pode ser boa se tiver em conta um conjunto de variáveis que concorrem para a definição do tipo de recurso didático. Um livro, um manual pode ser muito bom no contexto, porque corresponde às necessidades do contexto, porque tem a quantidade certa de material, porque pode ser facilmente usado com pouca preparação pelos professores com menos experiência, porque tem uma carga equilibrada para o desenvolvimento das competências e atividades de comunicação visadas, bem como dos conteúdos linguísticos, funcionais e nocionais. Mas pode revelar-se também inadequado, porque não contém material suficiente e não é suficientemente desafiador para ensinantes e aprendentes, e contém elementos, como conteúdos linguísticos, por exemplo, que não são necessários para o contexto em causa. O que quer dizer que o manual tem um papel no programa de ensino e aprendizagem, e esse papel tem de ser claramente identificado. Referi que a escolha do manual decorre principalmente da seleção dos ensinantes, e a questão que se coloca aqui é esta: qual é a experiência dos ensinantes no programa que vão desenvolver e qual o nível de formação que têm para poder escolher o manual. No caso de um ensinante não querer usar só o manual, pode usar também outros recursos. O ensinante é a parte ativa na escolha dos livros, tem liberdade para adaptar e complementar o livro. Da parte do aluno, colocam-se outras questões. Os alunos têm acesso aos livros, um problema com que nos debatemos no contexto em que eu trabalho. Nem sempre os livros estão disponíveis no momento em que eles devem estar. O que é que os alunos esperam dos livros que recebem para a prática, para o ensino e aprendizagem do português? Nem sempre é aquilo que estão à espera, porque tem uma tradição no ensino e na aprendizagem que é bastante diferente, e a tradição de, muitas vezes, 12 anos do ensino básico e secundário não se muda de um dia para o outro, por isso é outra questão a equacionar. O manual vai ser usado só na sala de aula ou também fora dela, e, é evidente, um manual que é produzido em Portugal e é comercializado num contexto tão distante como a China, tem custos acrescidos e, por isso, é um elemento que também deve ser tido em conta. Também é necessário perceber que nenhum recurso didático terá uma correspondência perfeita para um programa de ensino de línguas. Por isso, o manual normalmente funciona também como material complementar, na medida em que um professor, digamos, que tem mais experiência ou que consegue perceber imediatamente qual é o perfil de aprendentes que tem à sua frente, pode fazer do manual, pode ligar o manual a um conjunto de outros recursos.
O manual deve ser rico, deve conter toda a informação que é necessária para o ensino e para a aprendizagem e para a avaliação. Um bom manual deve conter toda a informação necessária, principalmente, mais uma vez, nos níveis de iniciação. O professor não deve ter de gastar muito tempo à procura de materiais que complementem o que está no que foi adotado e devem ter e os alunos devem sentir-se confiantes porque o material que têm à frente, o recurso que têm à frente, contém toda a informação sem precisarem de recorrer a telefones, a internet para resolver questões que não compreendem. O manual é produzido pelo autor e o manual pode ser alterado na edição por razões que o editor muitas vezes conhece melhor do que o autor. As alterações tendem a recair sobre questões técnicas. Mas, no caso de o manual ser submetido a validação técnico-científica ou a consultoria por outros, a leitura para validação também pode trazer mudanças. E todas as componentes do livro, por isso, e todas as alterações que forem introduzidas devem ser bem sustentadas. Como eu disse, o manual deve ter várias partes. Deve ter o livro do aluno, deve ter o caderno de exercícios, deve ter o livro do professor. Poderão dizer que hoje em dia já não é exatamente assim. Porquê? Porque a versão interativa dos manuais traz todos os conteúdos de todas as partes ao ecrã apenas com um clique. Por isso, optando-se por uma versão interativa, dispomos de tudo no momento em que estamos a ensinar e a aprender. Por isso, o manual pode ou não corresponder às necessidades dos aprendentes. O manual reflete os usos que os alunos fazem da língua e devem ter em conta as necessidades dos alunos como aprendentes e facilitar o processo de aprendizagem. Sem necessariamente impor uma abordagem rigorosa. Isto é, o manual não deve sobrepor-se, não deve ser mais importante do que o próprio processo de ensino-aprendizagem. O manual deve promover a ação do aprendente. A ação do aprendente. Deve promover a abordagem orientada para a ação. Deve promover entre os aprendentes opções, que eles façam opções sobre o que querem fazer de acordo com os seus interesses. Deve autonomizar a aprendizagem. Deve promover a consciencialização do aprendente para o que está a aprender e explicitar o caminho que deve percorrer até ao fim de um período de aulas. E deve individualizar a aprendizagem. Cada um encontra no manual o que vai ao encontro do seu perfil. O capítulo 5 do quadro europeu tem muita informação sobre esta área. O manual deve localizar conteúdos genéricos, deve ir ao encontro daquilo que é necessário num determinado local. Como eu disse, deve conter toda a informação necessária. Deve apresentar os conteúdos linguísticos funcionais e nocionais de forma controlada nos níveis A1 e A2. Deve fornecer os elementos para a articulação perfeita entre ensino, aprendizagem e avaliação. Avaliação orientada para o ensino. Deve promover a autoavaliação, situando desde o início do curso o aluno na estrada que deve fazer para ser melhor na língua aula. E deve promover as competências plurilingue e pluricultural, bem como fazer largo uso da que é amplamente caracterizada na versão do quadro de 2020, a mediação. Por isso,
competências plurilingue, pluricultural, mediação, são características fundamentais da sociedade em que vivemos hoje. O manual pode promover apenas, ou pode dedicar-se apenas a uma atividade linguística, e se for esse o caso, o autor deve estar consciente, ou deve ter presente, o enquadramento teórico para a abordagem dessa atividade linguística em sala de aula e no manual. O manual pode também ser e deve ser encontro entre docentes, encontro entre os ensinantes, encontro no sentido de falarem sobre os problemas que o manual traz, sobre as vantagens que o manual traz e aprender uns com os outros, revendo o que tiver de ser revisto, idealmente comunicando à editora o que tiver de ser comunicado e falando com os autores. Para que tudo isto aconteça, isto é, para que as conversas sejam produtivas, para que a revisão do manual, para que eventuais alterações possam ter sucesso, é importante que as propostas de alteração sejam fundamentadas e sejam explicitadas as referências em que se baseiam as opções de quem as propõe. Por tudo isto, que acabo de saltar algumas partes, o que eu advogo é isto, é um guião para a verificação dos conteúdos do manual, porque pode ser muito útil para a escolha e para a validação para o contexto em que o manual vai ser usado. Nesse guião, no que eu vou apresentar ainda, o tempo corre, há um conjunto de variáveis, um conjunto de premissas, um conjunto de referências que devem ser tidas em consideração. Vou soltar mais uma vez para dizer que a capacidade de adaptar manuais é uma competência essencial que os professores devem desenvolver, o que requer que tenham formação e experiência suficientes para sustentar as opções. Por meio do processo de adaptação, o professor personaliza a ferramenta didática, tornando-a um recurso mais adequado, além de estar igualmente a adaptar ao grupo específico de aprendentes com que trabalha. É um processo mais ou menos moroso, que depende das competências que tem. Concluindo esta parte, os manuais são importantes, continuarão a desempenhar, a ter o seu papel, independentemente de todas as circunstâncias que vão alterando a nossa forma de estar no ensino das línguas, nomeadamente com a inteligência artificial, nomeadamente com recurso a produtos cada vez mais em linha, etc. Por isso, um bom livro, um bom manual ajuda a construir, ajuda a definir, ajuda a construir o programa, porque tem um conteúdo rico, porque tem textos, tem atividades que permitem ao docente e ao aprendente desenvolver a aprendizagem. O manual deve também ser válido, isto é, o manual que diz na capa o que diz, aquilo que diz deve poder ser comprovado dentro do próprio manual. O manual deve ser justo, deve promover a diversidade, a inclusão e a equidade. A calibração dos recursos didáticos, na minha perspectiva, pode ser substituída por padronização de referências textuais para a compreensão da leitura e a compreensão do oral, que podem ser feitas por mais do que um ensinante ou autor, e
pela criação de exemplos significativos para a produção e interação orais e para a produção e interação escritas, que possam ser usados para comparar com produções locais, o que requer ter acesso a exemplos de textos a produzir em cada nível do quadro europeu comum de referência. Feita esta primeira abordagem aos manuais, passo muito rapidamente os 4 slides que vêm a seguir resumem de alguma forma o que eu acabei de dizer. Entrada rica, significativa, compreensível da língua em uso. Os alunos precisam se envolver efetiva e cognitivamente na experiência da língua para maximizar a sua exposição à língua em uso. Os aprendentes de línguas que conseguem um efeito positivo têm muito mais hipóteses de alargar a competência comunicativa. Os aprendentes de uma L2 podem beneficiar dos recursos mentais usados na aquisição da L1. Os aprendentes podem beneficiar da percepção de características relevantes da comunicação, descobrindo como são usadas, e os aprendentes precisam de oportunidades para usar a língua para tentar alcançar objetivos comunicativos. O manual tem que ter variedade. Por exemplo, interromper a monotonia de uma unidade com algo inesperado. Variedade de formatos textuais de fontes diversas. Variedade de vozes no material áudio. Tem que ter uma apresentação atrativa. Tem de ter um conteúdo atraente também. Deve ter desafios atingíveis. Deve permitir uma escolha de atividades linguísticas para a prática da língua, para atingir um impacto positivo. Quanto mais variada for a escolha de tópicos e questões, mais fácil é atingir impacto positivo. Os manuais e os materiais devem permitir que os aprendentes se sintam à vontade. Aprendentes mais descansados, à vontade, confiantes, aprendem mais depressa. Neste momento estou com 9 minutos, não é verdade? O que é terrível. Bom, o que eu vou então... Nesta segunda parte, o que eu quero fazer é falar de... Estás a fazer as neiras? Não, pois não, tudo. Onde é que isto vai? Não fiz tudo. Nesta segunda parte, o que eu quero fazer é percorrer as várias acessões que temos para o ensino e aprendizagem do português como língua não materna. E eu identifico o primeiro como o ensino para todos os contextos, para todos os aprendentes, que genericamente chamo língua estrangeira ou chamamos língua segunda. E os referenciais são estes: o Quadro Europeu Comum de Referência na versão de 2020, depois os descritores para as jovens aprendentes e, no caso do português europeu, temos estes referenciais. Pelo programa percebo que ontem foi apresentado uma outra lista de um outro referencial com entradas lexicais para vários níveis, mas como não assisti, não posso não incluir aqui. Quando alinhamos ou quando pretendemos que o manual esteja alinhado com o quadro europeu, temos que ter em consideração toda esta estrutura, todo este esquema descritivo do quadro, obrigatoriamente. Por isso, o autor deve conhecer toda esta caracterização da proficiência linguística geral. Por isso, a escolha de uma competência geral, a escolha de competências linguísticas, atividades linguísticas e estratégias em língua deve ser sustentada. O manual não tem necessariamente de ter apenas ou de promover apenas um nível em todas as atividades linguísticas. O manual pode promover
perfis desiguais. E esses perfis desiguais são, na realidade, os perfis que todos nós temos quando aprendemos línguas estrangeiras. O quadro caracteriza variedíssimos tipos de perfis e junta e apresenta estes dois quadros que são o perfil irregular ou o perfil desigual numa língua apenas e em várias línguas. Por isso, este elemento é bastante importante quando construímos um manual. O quadro continua a apresentar, todas as variáveis ou todas as, neste caso, atividades e estratégias de recepção, de produção, etc. E, por isso, a produção de um manual tem de, obrigatoriamente, ter em conta os escritores que estão na base da caracterização de cada uma destas variáveis. Creio que conhecemos a versão de 2020 e por isso todos estes conteúdos, na minha perspectiva, devem constar desse tal guião de verificação dos conteúdos a incluir num manual, mediante ou de acordo com a seleção que é feita pelo autor. E esta dimensão é muitíssimo importante, as competências plurilingue e pluricultural. E as competências linguísticas, e o manual deve também, na minha perspectiva, conter os elementos que permitam fazer a autoavaliação, por um lado, e que permitam dar aos ensinantes os elementos necessários ou que forneçam momentos de avaliação integrada dentro do processo de ensino-aprendizagem. A mediação é muitíssimo bem caracterizada no quadro de 2020 e a mediação é uma área, no manual em que estou a trabalhar agora, é a área que privilegio. Além do plurilingue, da competência plurilingue e pluricultural, a mediação, mas privilegio mais a mediação do que as outras duas competências. Peço desculpa por estar a correr ou por ter passado rapidamente, mas todas as imagens são do quadro europeu. E trago esta matriz de qualidade do quadro para dizer que é muito fácil é muito fácil ter acesso a todos os descritores, porque eles estão disponíveis no quadro, na página do Conselho da Europa. Henrica Picardo desenvolveu com outros, desenvolveu em Excel uma página em que é possível selecionar as atividades, as estratégias, as competências em língua, as competências gerais, etc. Por isso, para nós que produzimos materiais, é fácil selecionar o que queremos e, dessa forma, limitarmos ou concentrarmos o material no que pretendemos que ele venha a ser. Estes são os escritores para crianças, para jovens, até aos 15 anos, que são muitíssimo importantes, e são muitíssimo importantes quando o processo de ensino-aprendizagem de uma língua se enquadra no formato ou na abordagem CLIL, que é uma abordagem que pode contribuir para o desenvolvimento de competências bilíngues numa escola primária, numa escola secundária. E estes escritores são muitíssimo relevantes. Estão aqui em inglês. Eu
também os tenho em português, mas pronto, optei por tirar os do quadro. Como é que, no fim desta sessão, o que eu pretendia fazer era mostrar como é que tudo o que eu acabei de dizer está operacionalizado nos materiais em que eu estive envolvido. Por isso, como sabem, sou coautor do Passaporte para Português e do B2 Exames de Português. E não vou entrar em pormenor, mas gostaria apenas de dizer que o B2 Exames de Português, de facto, tem todas as características que eu acabei de apresentar e todo o material que é dado, que é apresentado neste livro, está amplamente justificado de acordo com o referencial em que ele se baseia. É um livro sobre exames de B2, por isso todos os exames são amplamente caracterizados e são avaliados na escala A1, C2. Nem sempre aquilo que se diz ser um exame de B2 o é, de facto, e por isso neste quadro os exames, apesar de estarem na linha B2, estão mais acima ou estão mais abaixo. E essa opção de estar mais acima ou estar mais abaixo está justificada no livro. Os exames estão caracterizados aqui quanto a todo o tipo de conteúdos que têm e são apresentadas sugestões sobre como explorar as atividades nas 4 secções: leitura, compreensão do oral, produção e interação orais e produção e interação escritas. Este manual, que não o é, porque de facto não é um manual na perspectiva de apresentar os conteúdos como normalmente eles aparecem nos manuais, mas é também um manual porque ele tem secções que podem ser usadas separadamente para promover as várias atividades linguísticas. E tem esta grelha de autoavaliação no início que permite ao aprendente situar-se, isto é, ele identifica aquilo que já é capaz de fazer para no fim dizer o que é que conseguiu, de que forma é que aquilo que tinha no início, era capaz de fazer no início, é complementado ou evolui com o uso do material em cada uma das secções. No passaporte, aquilo que eu quero destacar não é tanto o livro do aluno, mas é o livro do professor. O passaporte contém uma descrição exaustiva do que são as partes do método e explica como é que as partes do método se interagem e como é que elas se complementam e o que é que o ensinante deve ser capaz de fazer com o manual. Parece-me que isto o passaporte é o primeiro manual a apresentar um livro do professor tão detalhado, tão exaustivo. São muitas páginas em que cada unidade é descrita detalhadamente e o ensinante fica a saber o que é que deve fazer em cada momento. E isso é fundamental para o sucesso do próprio método. Além disso, em cada unidade são introduzidas instruções ou chamadas de atenção para tipos diferentes de aprendentes. Se tiver um aprendente de língua chinesa, este conteúdo vai ter esta dificuldade, vai ter que explicar isto desta forma, etc. É também uma mais-valia muitíssimo grande. Uma última questão sobre esta operacionalização de todo o material dentro de um manual. O passaporte contém todas as listas de vocabulário de cada unidade, de forma a que, de uma unidade para outra unidade, o aluno saiba exatamente o que é que aprendeu e o que é que vai aprender a seguir. Quando se chega à unidade 4, tem de ter aprendido
ou tem de ter adquirido os elementos lexicais das primeiras 3 unidades. Toda a informação é controlada. E isto é fundamental no ensino, aprendizagem de línguas. Já vi que não tenho muito tempo, muito mais tempo, mas queria só falar de uma outra área, a área do PLNM, a área do português língua não materna. É uma designação do sistema educativo português, que tem orientações próprias, mas eu queria destacar um trabalho em que eu estive envolvido, e peço desculpa por estar a destacar trabalhos em que eu estive envolvido, mas de facto parece-me extremamente importante, porque neste trabalho nós apresentamos um formato, apresentamos um modelo como os manuais para a aprendizagem de uma língua dentro de uma língua para a aprendizagem, os manuais para alunos que não têm a língua de escolarização como língua primeira podem ser desenvolvidos. E isto fez-se a partir de funções, por isso transformamos os descritores do quadro europeu a partir da investigação de Beaco, Follmer, Piper e Lineker, Lammers-Kitten, em funções para estas áreas curriculares. E o livro está disponível no European Center for Modern Languages. Chegamos a esta conclusão. 12, 13 anos de idade é preciso ter um nível B1 para poder acompanhar as disciplinas de História e Matemática, mas as outras também. E 15, 16 anos precisam de ter um nível B2. Em português, a publicação tem os descritores em português para 3 níveis, A2, B1, B2. E os descritores são apresentados a partir das funções e depois os descritores do quadro são adaptados às funções. Por isso, parece-me que é um projeto que tenho em mãos, mas que tenho em mãos e está adiado, ou que de vez em quando trabalho nele, não o tenho feito sistematicamente, mas o que é necessário fazer neste caso é mudar, na produção, é necessário produzir um material que tenha em conta o que nós apresentamos aqui, mas também é preciso mudar a linguagem dos professores na sala de aula, é preciso mudar a linguagem dos manuais das várias áreas curriculares, porque ela é muito complexa, muitas vezes nem os nativos de português compreendem as instruções ou compreendem as explicações, etc. Por isso é necessário agir de uma forma bastante mais alargada. Por isso, como operacionalizar, descritores a partir dos quais devem ser construídos materiais didáticos, mudar a linguagem dos manuais, como disse, mudar a linguagem do ensinante na sala de aula, manuais locais ou glocais, no sentido de poderem introduzir elementos das L1 e das culturas de origem dos alunos, de PLNM, fomentando assim a consciência intercultural e desenvolvendo o conhecimento sociocultural, bem como as competências gerais de todos os alunos. Fiz a mesma coisa para o ensino português no estrangeiro, ou para o português como língua de herança, entendido na perspectiva portuguesa, e para o PLNM, porque a língua de herança também está na escola, nos alunos que não têm o português como língua materna. Apercebo-me de que não vou ter tempo de fazer muitos excursos à volta disto. Fiz a mesma coisa para a língua de acolhimento. Identifiquei os referenciais que estão que nós dispomos e queria mostrar também como é que eu operacionalizei a plataforma de português online a partir dos referenciais o português, o utilizador elementar e o utilizador intermédio.
Esta plataforma de português online realiza todos os conteúdos que aqueles dois referenciais têm. A plataforma de português online foi encomendada pelo ACM e creio que ainda está online, mas não tenho certeza. Aproximo-me do fim. Queria destacar este Guia para o Ensino do Português enquanto Língua de Acolhimento no Contexto de Educação Não Formal, do Fausto Riert KLs, e porque me pareceu, não conhecia, li-o há algum tempo, me pareceu excelente na contribuição que dá para a formação de ensinantes neste contexto. Por isso, é outro elemento a ter em consideração na construção de materiais para o português como língua de acolhimento. E vou passar nesta área a este documento publicado em 22, e é fundamental para os contextos de migração. E vou terminar com este. Por isso, aquilo que eu pretendo ou que eu gostaria que nós tivéssemos, nós dispuséssemos, era uma rede PLE-DER, isto é, recursos didáticos para o ensino de PLE, uma análise digital para a elaboração e validação de recursos para o ensino de línguas, nomeadamente do português. Por outras palavras, um referencial digital para a construção e validação de materiais didáticos, em que as variáveis a incluir nesse guião poderiam ser apresentadas seguindo o modelo que Picardo tem e que tem para os descritores do quadro e que permite a seleção do que é relevante. Concluo com 3, 4 linhas. Creio que este guião de verificação ajudará a tornar mais transparente o projeto de elaboração de recursos didáticos, qualquer que seja o enquadramento que subjaz às necessidades do recurso didático ou à vontade dos seus autores. Por outro lado, pode ser uma ferramenta relevante para o editor, que é conhecedor do mercado livreiro, que ausculta os contextos em que o ensino e a aprendizagem da língua é feita e recebe informação retroativa de leitores e potenciais utilizadores. Por isso, este argumento pode servir, mas nem sempre é suficientemente razoável, porque, mais uma vez, quem, indivíduo ou instituição, o faz, terá de recorrer a uma análise sistemática do recurso didático. Para o fazer de forma sistemática, coerente e criteriosa, pode ajudar a ter uma lista de verificação, um guião, ferramenta a partir da qual desempenhará a sua função. E o português de língua global é isto, o português de língua global ensina a usar a língua em qualquer contexto, também fora dos contextos lusófonos. O aprendente deve saber descrever o mundo e não apenas um mundo português ou de língua portuguesa. Obrigado. Fico disponível, não sei que horas são, mas... Obrigado, Zé. Podes, talvez, agora tirar a partilha do ecrã para alargarmos e nos vermos aqui em termos de interação, que ainda temos uns minutos. Creio que a organização vai dar-nos aqui uns minutos para termos a oportunidade de trocar algumas impressões. Deixa-me só... É cá em cima, tem um botãozinho com. Se não, o Fausto, Exatamente, Fausto consegue. como anfitrião, poderá Cá em cima. interromper a partilha. Ok, então vou interromper, com licença. Acho que agora já está. Ok, está. tá. Então, eu sei que me alonguei um pouco, talvez tenha sido um pouco disperso. não está em causa o almoço, portanto, estamos tranquilos.
Então, neste panorama, né, que percorreste, sobretudo a partir da perspectiva de alguém que de facto construiu manuais, mostrou-nos as bases, mostrou-nos essa partilha de perspectivas que conjugam, que são chamadas para a elaboração de recursos didáticos, designadamente os manuais. Gostaria de saber se alguém tem alguma questão a colocar, algum comentário a fazer. Podem assinalar, exatamente, podem assinalar. Eu tenho os dois ecrãs, portanto, não estando a ver. Então, enquanto alguém pensa noutras questões, eu avançava com uma questão de reflexão. Eu estou numa escola de formação de professores. Há também aqui professores, portanto, nós temos aqui utilizadores da recursividade, utilizadores de manuais, temos também outras pessoas, pelos nomes e pelas caras, estou a ver, que são também construtores de manuais. Eu, como sempre dizer, eu estou numa escola de formação de professores, na formação inicial, designadamente quando está em foco a questão de português língua não materna, nessa perspectiva abrangente, uma das tarefas, algo que gosto de fazer com os alunos é colocá-los também na perspectiva de construtores, ou seja, prepará-los para o que vem, não é, na sua ação, mas não apenas enquanto utilizadores de manuais, mas terem essa perspectiva deles próprios construírem recursos, não é? Neste caso, em paralelo, temos de IT agora aqui a falar, que há alguém que para além da faceta de construtor de manuais, tem todo aquele background de fundamentação, etc., que também aqui transpareceu. Não é propriamente uma questão, um comentário a esta perspectiva de o professor, para ser um bom utilizador de um manual, deve ele próprio ter, refletir e para poder potenciar o manual, ele próprio de colocar-se o desafio de ser construtor a partir destes referenciais todos e segundo estas características todas. O que é que achas? Era muito essa perspectiva que eu queria que comentares. Construir um manual é diferente de construir materiais avulso, vamos chamar-lhe assim, não é? De qualquer forma, na- nada pode ser feito se não se, se não se souber porque é que se está a fazer, não é? Quando eu produzo um trabalho, quando eu produzo um recurso para o desenvolvimento da oralidade, produção e interação ou para a compreensão, tenho que saber que tipo de compreensão do oral é que vou fazer. Tenho que saber que tipo de produção e interação orais é que eu quero promover e que recursos é que podem ajudar-me a construir o recurso, não é? Isto é, que referências é que me podem ajudar a construir esse recurso. Qualquer que seja o que nós façamos, tem de ser uma decisão bem justificada. Por isso temos de conhecer os referenciais. Temos de conhecer, não chamemos referenciais, chamemos-lhes os materiais que nos ajudam a compreender o que é que nós estamos a fazer quando desenvolvemos uma das atividades linguísticas. Por exemplo, quando escolhemos material lúdico ou estético, por que é que o fazemos? De que forma é que o lúdico ou estético pode ser benéfico para a aprendizagem de uma língua? Mas não escolhemos só o lúdico, essa área lúdica ou estética, porque sim, fazemos porque ao fazê-lo estamos a selecionar materiais que contribuem para o desenvolvimento de outras atividades. Por isso, sim, como disseste, é fundamental que em formação inicial, formação de professores, se tenha a prática de construir, de fazer, de não fazer bem, de aprender a fazer, não fazer bem para fazer melhor, e de construir e experimentar, não é? Confirmar na sala de aula que aquilo que fez, que pensava que era bom, não resultou. E refletir sobre isso. Porquê que não resultou? Foram os aprendentes, o público que tem à frente que não aderiu, mas continua a achar que o material é bom, ou o próprio material não contém, não é suficientemente relevante para aquele público, ou para aquilo que se pretendia fazer. Imagina, por exemplo, que uma pessoa quer fazer um material para o nível A1.
e que iniciação, e que escolhe e que vai treinar iniciação absoluta, cumprimento, chamo-me, apresentar-se. Eu sou, faço é difícil. Eu sou técnico, sou José, sou português, e depois dá um texto que começa, dá um texto para ler, que começa com gosto de ir ao campo, ou gosto de ir passar os fins de semana, etc, etc, etc. Todo o vocabulário que está no texto não foi treinado. Por isso, para o aprendente, é uma surpresa. Como é que eu estou? Eu sei já falar de mim, dizer quem sou, mas não sou capaz de ler isto. Que também é. Tem que haver uma absoluta articulação hum, entre todos os conteúdos. Ou, sim, o que eu pessoalmente tenho um gosto muito grande em desenvolver materiais para os níveis B1, B2 e C. É nessa área que eu tenho muito mais prazer, porque o Robert é muito mais controlado do que eu, é capaz de fazer, tem um absoluto controle de tudo. De facto, e o passaporte para português é isso. Eu sinto muito à vontade na escolha de materiais complementares. Eu, como disse, eu fiz aulas em chinês, inglês e português. Aprendi chinês, eles aprenderam português, interagimos, mediamos em língua inglesa sobre a África, sobre os países de língua portuguesa em África. Preparámos o Festival da Lusofonia também nas 3 línguas. Eles entrevistaram pessoas no Festival da Lusofonia, construíram vídeos nas 3 línguas e apresentaram os vídeos, um vídeo ganhou, e agora estamos a falar sobre os jovens em Portugal. Só uso recursos que têm números, uso infografias, estatística, frases muito simples, com palavras que eu sei que estão no passaporte ou estão num outro livro que eles têm, e por isso, a partir da informação que recebem, em números, e de algumas expressões que ensino, eles conseguem falar sobre temas que têm a ver com a sua própria vida. Quando aprendem sobre jovens em Portugal, ou saber quem são os jovens em Portugal, também têm a oportunidade de falar sobre como é a vida dos jovens nas realidades deles, não é? E por isso tudo isto se faz, tudo isto é feito com mediação, tudo isto é aquisição de competências em mais do que uma língua, plurilingue e pluricultural ao mesmo tempo, não é? Eu aprendo muito com eles e eles acho que aprendem também bastante comigo. Certo, obrigado. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Pode levantar a mão ou a voz, né? Acho que o Eu, ti- Fausto tem. eu tinha aqui a mão levantada, não era bem uma pergunta, era mais um comentário e talvez até um elogio à intervenção que foi aqui feita, que mostra, porque não pôde estar ontem, né? Portanto, e já o disse que teve muita pena em não estar, mas acho que realmente tivemos aqui várias apresentações de investigação de ponta, como se pode dizer. Eu acho que aqui o que eu mais retiro desta intervenção, e agradeço muito, é a ideia de que não podemos mais pensar nos materiais de português para outros falantes, não é? Num falante universal. Nós temos realmente essa fase, já tivemos, foi muito boa, mas há agora uma nova fase de começarmos a pensar em públicos e necessidades muito específicas. E uma delas, e gostei muito que tivesse aqui sublinhado isso, é pensarmos nas crianças e nos jovens que estão nas escolas. É realmente absolutamente fundamental. Aliás, se me permite, Fausto, em Macau desenvolvi com uma escola primária e secundária um projeto CLIL. Uhum. Não é educação bilingue, porque de facto a componente chinesa tem mais tempo, mas foi um projeto muitíssimo interessante. Uhum. Como é que trabalhar com crianças, todas as crianças foram avaliadas inicialmente sobre o que tinham feito nos anos anteriores e foi construído um currículo a partir do momento, numa abordagem CLIL, para ser executado durante toda a escola primária e durante todo o ensino secundário.
E o problema que se colocou era o problema que os colegas me colocavam, que livros, que livro é que nós vamos usar? E eu lamento muito, mas não há nenhum livro que sirva para este contexto, porque vocês estão a fazer uma coisa completamente inédita. Há experiências de CLIL em Portugal, mas é com inglês e com português, é completamente diferente. E a minha recomendação é, vamos dar um ano, vamos dar 2 anos, e vamos tentar construir pedaços do que pode vir a ser um material que faça sentido, que tenha uma sequência e que promova a abordagem CLIL. Mas esta abordagem tem de envolver os professores chineses também, não pode ter só os portugueses. E tem de envolver o professor da língua inglesa, porque o inglês é sempre o inglês, não é? É a língua mais E das importante. disciplinas, provavelmente também, se é uma abordagem Sim, os chineses querem para ser dizer transversal, não é? Ao exatamente o da currículo. matemática, e o dos estudos do meio, etc. Envolver todos, porque o estudo do meio é feito em português e é feito em chinês. Há outras disciplinas que também há umas que são só em português, há outras que são nas 2 línguas. Por isso, tem que haver uma articulação perfeita. Dá muito trabalho, sem dúvida, dá muito trabalho, mas é super aliciante, se me permite esta forma assim coloquial. É fascinante desenvolver um currículo CLIL com as crianças de língua chinesa que estão a aprender português, estão a ser escolarizadas em português e também em inglês. Um exemplo disto é uma outra que foi minha aluna há já uns anos e que conseguiu concluir o ensino secundário com o nível C1 ou C2, já não me lembro. Fez o exame do CAP de C1 ou C2, mas também é uma exceção. Nem todos Obrigado. são. Obrigado, não tenho mais nenhuma manifestação, nenhuma mão levantada, nem se ergueu mais nenhuma voz. Obrigado, José Pascoal, e até à próxima, que nos encontremos por cá ou por lá, e passo a palavra, suponho que não é necessário sair desta sessão, Não, portanto, vamos, é mesmo só palavra à 2 minutos também organização. para encerrarmos os trabalhos. Eh, Catarina, posso fazer aqui uma primeira intervenção e depois passo-te a palavra também? Sim, ou então faz tu em nome da equipa. Ok. Eu peço desculpa, eu pergunto se eu posso Força. sair porque eu tenho a emergência aqui. Certo. Sim, professor, muito Ok. obrigada. Muito Pode ser. obrigado. Muito interessante, obrigadíssima. Obrigado eu. Muito obrigado. Até Obrigada. breve, sim. Até breve. Ok, da nossa parte, enquanto comissão organizadora, portanto, podemos agora oficialmente dar por encerrados os trabalhos, mas sobretudo agradecer a partilha tão interessante que tivemos aqui, condensada em 2 dias, ou melhor, o dia de ontem e amanhã de hoje, muito intensiva, penso eu, e quero agradecer às pessoas que conseguiram assistir e apresentar aqui e marcar presença em várias sessões, porque realmente isto só faz sentido se aquilo que nós queremos dizer tem também um público que o quer ouvir, né? Portanto, aqui há alguns agradecimentos que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, à Setups por um pouco ter lançado este desafio que depois nós abraçamos também aqui do lado da ISEX e em conjunto organizamos o evento. Da parte aqui da nossa escola foram muitos docentes que de alguma forma ou de outra foram colaborando antes, durante e provavelmente também no pós-congresso. Isto envolve depois também várias outras pessoas dentro da instituição, que eu queria aqui também sublinhar, começando pela própria direção escolar, obviamente, mas depois também aqui muitas pessoas do lado mais técnico, que não são necessariamente visíveis, mas que tornaram todo o processo visível, todo o processo possível, né? Para que nós possamos aqui estar todos. Os técnicos de som e imagem, sobretudo ontem, na parte presencial, os técnicos de informática, o gabinete de relações públicas e até os serviços financeiros, uma vez que, não é, houve inscrição paga, também foi muito útil para nós termos este apoio constante. Tivemos também a ajuda de 2 bolseiros ontem e também vamos ter hoje à tarde na ação de formação, que têm ajudado muito com os materiais, recepção de pessoas. E a Catarina e eu queríamos ainda fazer um agradecimento especial à nossa terceira pessoa da Comissão Executiva, mas que infelizmente não pôde estar presente connosco no próprio Congresso, a professora Catarina Mangas, mas que foi de facto muito importante também em muitas etapas desta preparação do encontro. Do ponto de vista do conteúdo, eu quero agradecer sobretudo
todas as pessoas que fizeram intervenções neste nosso congresso, portanto, começando pelos próprios palestrantes, e agora acabamos de ouvir a terceira plenária, não é? Os nossos especialistas da mesa redonda, depois muitos trabalhos interessantíssimos que foram sido apresentados nas várias sessões paralelas. Tivemos 60 submissões, o que eu acho que é muito significativo para uma primeira edição deste congresso, que esperamos depois também poder retomar e ir ampliando. E houve também aqui muito interesse, até mesmo de pessoas sem comunicação, mas que ainda assim se inscreveram porque viram aqui a utilidade destes conteúdos para a sua formação, para a sua capacitação e depois para a transmissão também deste conhecimento ao seu público-alvo. Portanto, são os agradecimentos que eu queria fazer. E agora só 2 ou 3 informações. O livro de resumos, eu acho que já toda a gente o sabe, ele está disponível no site do encontro, mas poderá haver pequenos lapsos, não é? Portanto, isto foi tudo preparado para que pudesse estar disponível hoje. Portanto, se repararem em algum pequeno lapso, por favor, não nos levem a mal, mas pelo contrário, informem-nos. E durante esta próxima semana, portanto, se nos fizerem chegar essas sugestões, até o dia 31, faremos a versão finalíssima do nosso livro de resumos, que depois irá para o repositório daqui do IP Leiria e terá atribuído também um DOI para depois quem quiser referir esta publicação no seu próprio currículo. Os certificados serão digitais e serão enviados entretanto, portanto é o pós-congresso, uma das nossas tarefas precisamente será verificar as presenças, inscrições, etc., para depois poder fazer esse envio. E iremos também lançar-vos o desafio, dentro de em breve, de submeter, caso assim o queiram, o artigo propriamente dito, não é? Referente à vossa comunicação. Já fizemos alguns contactos, ainda não está definitivo, mas contamos poder publicar alguns artigos numa revista científica de referência na área e também alguns artigos, dependerá depois também do volume de textos que recebermos, num livro, numa editora de referência também nesta área. Agradeço mais uma vez, portanto, toda a vossa envolvência, toda a vossa participação e passo também ainda a palavra à Catarina para encerrarmos aqui o Congresso. Não, resta-me só agradecer também a partilha e a aprendizagem que foi aqui promovida por todos. Muito obrigada e espero ver-vos em breve, noutros contextos, noutras edições, enfim. Continuação de bom trabalho, etc. Obrigada, bom fim de semana. Ok, Obrigada. obrigado nós. Tchau, Obrigada. bom fim de semana. Obrigada, bom almoço. Tchau, obrigado. igualmente. Muito obrigada, bom fim de semana. Obrigado, Rita, Igualmente, beijinhos. tudo bom? Deus. Tchau, bom fim de semana. Obrigado. Pronto. Aqui Há um podes colega, se calhar nem tu... sequer está ligado neste momento. Não, mas... ok. Olha que apareceram aqui pessoas de repente. Eu estou aqui um bocadinho aflito. Tentar ver se não houve aqui um engano no envio do horário. Não, há sempre pessoas que se enganam. Epá, mas ao 12:30 estarem aqui. O que é que acontece ao meio-dia e meia? Meio-dia e meia é almoço. É Ainda almoço, não, mas eles não vêm a pensar que aqui podem almoçar. não. Que, Não te que, preocupes, que é ação, erro. Não, que não ação só. inclui o almoço. Mas, Não. Almoço online não dá. não, mas estou a dizer. Ainda não dá. Não, mas estão aqui a aparecer Nas pessoas para a sessões. formação. Para a formação. Mas não, estou aqui a confirmar e claramente diz que é das 14 às 18. Portanto, Sim, não. não, é que podia ter havido um lapso na mensagem que seguiu para os Certo. formandos. Sim. Pronto, Ok. mas não Mas é o está tudo caso. Olha, bem. já Não. montei aquilo, já está lá. Mas entretanto, obviamente, quando vocês chegarem, depois há os últimos preparativos. Certo. Então a que horas é que. A sessão Portanto, começa é às para 2, comer às portanto, à 2, 1:30, se conseguir estar cá. 1:30. Dá Está quase uma bem. hora de almoço também, não é? Acho que dá. Sim. Combinadíssimo. Pronto, Fausto. Então vemos à 1:30 e depois combinaremos uma outra reunião para ver as presenças, essas É coisas. pá, sim, os pagamentos, ainda há uma Pois, pessoas que não. eu Apesar vi aí, espreitei o e-mail só naquela, enquanto estava aqui nas sessões online e vi que havia coisas da Adelaide, sobretudo, o resto não prestei muita. sim. Mas pronto, veremos isso depois com mais calma.
Pronto, Fausto, então 1h30, Até já. né? Sim, até já. Pronto, obrigada, tchau, Até já. até já.